Maravilha! Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, meu nome é Ailton. Quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E vamos aí, né? Fundação Getúlio Vargas, a nossa banca do concurso DENIT 2023. Então, estamos aqui nos preparando, estamos aqui prontos para sermos aprovados. Conte comigo para você ser aprovado nesse concurso DENIT 2023. Né? Veja lá no canal, estamos aqui na aula número 110, assista desde a primeira aula, temos conteúdo específico e conteúdo geral para o concurso do DENIT. Assista todas as aulas, baixe as apostilas e mande brasa aí para você ser aprovado nesse concurso do DENIT. Tá bom, pessoal? Aula de hoje, conteúdo geral, né? Nós estamos aí com direito financeiro, né? Para você que está disputando o cargo aí de analista de infraestrutura, analista administrativa, o teu canal é aqui. O canal mais especializado no concurso DENIT do YouTube, certo? Temos todo o conteúdo do concurso DENIT. Então, direito financeiro, orçamento na Constituição Federal de 1988. Vamos lá? Orçamento público é um ato que contém para um tempo determinado a previsão das receitas e das despesas do Estado, ordenando a percepção de umas e o pagamento das outras. Exatamente. Você que tem aí, que trabalha, que já tem renda e tem uma família, você já sabe muito bem que é um orçamento, né? Você tem que ter um controle dos gastos, você não pode gastar mais do que você recebe, do que você ganha. Então, tanto o governo, né, a União, os estados, os municípios, eles têm que planejar os seus gastos de acordo com as suas receitas, que são os impostos que são arrecadados. Ok? Então, é um ato contendo a aprovação prévia das receitas e das despesas públicas. E, certo? A Constituição de 1988, o que ela trata do orçamento público? Ela define as leis complementares, né, que são a Lei de Diretriz Orçamentária, o Plano Plurianual e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Certo? Os artigos 165 e 169, eles tratam da sistematização do orçamento público. Ok? Nada mais é que você ter você faz uma previsão da sua receita, dos impostos que vão ser recolhidos, faz a previsão. No orçamento é sempre o ano seguinte, é o princípio da anualidade. E o planejamento é feito de acordo com o planejamento político. Por que o planejamento político? Porque o governo é eleito cada 4 anos. Então, o plano plurianual, 4 anos. Entenderam? Mas todo o orçamento da Constituição de 1988 segue o princípio da anualidade. Quer dizer, você faz a previsão para o ano seguinte das receitas. Com isso, você prevê os teus gastos. Ok? Para o próximo exercício financeiro. Todo orçamento, tanto o orçamento que você faz aí na tua casa, que eu faço, que teu vizinho faz e que o governo faz, tem esse princípio do equilíbrio, certo? Quer dizer, receita e despesa. Eu não posso ter uma despesa maior que a minha receita, senão eu vou estar em déficit. Okay? Isso é péssimo para a economia e para o país. Então, eu só posso gastar até o limite das minhas receitas. É um princípio básico que você segue na tua casa, eu sigo, que a gente segue, para a gente não ficar com dívida, né? E nem o governo. Entretanto, o governo também não consegue seguir isso, por isso tem a tal da dívida pública. Já ouviu falar em dívida pública? Complicado, né? Porque gasta mais do que ele arrecada. Então vamos ver o que é receita e o que é despesa na Constituição. Receita conjunto de recursos financeiros que entra pelos cofres públicos. Os impostos, né? Tá aqui o governo
contribuinte não quer pagar o imposto, mas tem que pagar, e o governo sai com um saco de dinheiro da população, porque o governo, gente, ele não produz nada, ele tem a fonte de renda dele são os impostos, né? Já dizia Margaret Thatcher, né? Não tem, o governo vive dos impostos dos seus contribuintes. Então, a receita, ela engloba as rendas, os recursos próprios provenientes de tributos, os preços privativos da entidade estatal, exatamente. Se a Petrobras dá lucro, também entra como, né, uma parte ali vai como receita para o governo. Demais ingressos, tributos partilhados, fundos de qualquer natureza, empréstimo, financiamento, subvenção, doações. Porque o governo, a União pode emprestar para os estados e municípios. Aí o estado vai pagando, o município vai pagando, isso aí já é também uma receita para o governo federal. Tá aí a despesa. Cara, a despesa é ilimitada, né? Você, como vai estudar economia, primeira coisa é que os recursos são limitados e as despesas são ilimitadas. As despesas são ilimitadas. Isso é um princípio básico de economia. Então, a despesa pública é ilimitada. Por isso, você precisa de uma lei para definir o que tu vai pagar. E onde que você vai investir? Vai investir em infraestrutura, em saúde, em educação, tecnologia. Se os teus recursos são limitados, você tem que ter as prioridades. E os programas, os programas que estão alinhados com a política do governo que foi eleito. Por isso que a importância do plano plurianual. A despesa pública é o dispêndio da administração faz para que seja custeado o seu serviço. Nesse sentido, a despesa é parte do orçamento que autoriza a execução de gastos para remunerar servidor, adquirir bem, executar obras e empreendimentos. São os investimentos em infraestrutura. Aplicação de certa quantia em dinheiro por parte da autoridade ou agente público competente, dentro de uma autorização legislativa. Autorização legislativa, o que é? São as leis, a Lei de Diretriz Orçamentária, o Plano Plurianual e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Se aquele gasto está na LOA, então, tudo bem, está autorizado pelo Legislativo. Bom, segundo o artigo 65 da Constituição de 1978, temos o orçamento financeiro, o plurianual, as diretrizes, certo? O orçamento financeiro é a PLDO, quer dizer, o projeto da lei de diretriz orçamentária, onde entram as emendas. O orçamento plurianual é aquele de cada 4 anos, que ele visa refletir a política do governo atual, que foi eleito. O orçamento das diretrizes é a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. O orçamento anual é a LOA, Lei Orçamentária Anual. De Seguridade Social, que engloba o orçamento fiscal, o orçamento de investimento nas estatais e o orçamento da Seguridade Social, que é a Seguridade Social, como assistam a aula passada, que eu expliquei tudo sobre Seguridade Social, que ela engloba a área de saúde, que é o SUS, ela engloba a Previdência Social, que é a aposentadoria, do INSS, e ela engloba a assistência social, são aqueles, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, que são os recursos investidos para ajudar a população carente que está abaixo da linha da pobreza, da miséria. Bom, temos aqui forma de planejamento do orçamento, o clássico e o programa. O orçamento clássico, receita e despesa, pronto. O programa não. O orçamento do programa ele é mais planejado, ele tem um planejamento e ele visa evitar que sejam feitos investimentos fora da política definida pelo governo. Então temos o programa, orçamento do programa. Atualmente
ele é bem mais, é o que é utilizado nas nossas leis orçamentárias aí na LOA, orçamento programa. Função programática. Deve se criar um orçamento que interferisse na reestruturação da economia estatal. Orçamento clássico não objetiva promover a ação direta do Estado na economia. Não. O orçamento clássico, gente, é aquele que você faz na tua casa, eu faço também. A empresa faz, todo mundo faz. Que você tem uma receita e uma despesa, você não pode deixar que a despesa ultrapasse a receita, para você não ficar endividado. Ok? Esse é o orçamento clássico. O orçamento programa, né, ele vai além, é o governo interferindo. Quer dizer, eu tenho um programa Minha Casa Minha Vida, então eu tenho que ter recursos para bancar, para subsídios das empresas, para construir as moradias para as pessoas carentes, ok? Tem um programa específico. O orçamento do programa remonta à ideia do planejamento, exatamente, você tem um planejamento, o princípio da programação, ok? Uma coisa bem, o orçamento do programa é uma evolução, é uma evolução do orçamento clássico. O orçamento clássico não, ele é bem geral, né? Já o programa não, você tem uma coisa que o governo interfere especificamente. Eu quero investir nesse combate à fome. Aí tem um programa para isso. Fome zero. Você vai investir recursos, comprar cesta básica, distribuir a população carente. Ok? Entenderam? Bem, pessoal. Planejamento. O orçamento do programa está tudo baseado em planejamento. Você faz um planejamento para custear aquele programa, né? E ele vai estar dentro do plano plurianual. Por quê? O plano plurianual ele é feito 4 anos e ele reflete a política governamental daquele governo que ganhou ali da eleição naqueles 4 anos. Então, né, por exemplo, o governo da presidenta Dilma, ela ganhou a eleição, ela vai investir em Minha Casa Minha Vida. Então tem um orçamento programa para isso. Para 4 anos. Okay? Que é o plano plurianual. E os princípios, né, gente? A Constituição, ela reflete os princípios que devem ser seguidos na elaboração do orçamento público. Né? O princípio da universalidade orçamentária, quer dizer, não pode existir, né? Vamos falar de cada um aqui, o princípio da universalidade, da unidade orçamentária, da programação, da pureza, quer dizer, não pode ter nada estranho na lei orçamentária, né? A LOA tem que ter nada esquisito ali, fora de orçamento, tem que ser puro, só tratar disso, nada de jabuti em cima de árvore, certo? O princípio da pureza, do equilíbrio, quer dizer, tu tem que ter a receita tem que ser maior que a despesa, né? Precisa da legalidade, seguir as leis, anualidade, sim, você sempre faz o orçamento por exercício financeiro do ano seguinte, princípio da anualidade. Princípio da plurianualidade das despesas, né? Cada 4 anos você segue o planejamento político do governo que foi eleito durante 4 anos. Então, o plano plurianual é 4 anos. Não afetação da receita, quer dizer, não, tem que ser, a receita não pode ser engessada, né? Esse dinheiro aqui para pagar isso, não pode ter isso, não, vinculação, né? Apesar de ter muita emenda que tenta vincular, mas ela fere o princípio da não afetação, da não vinculação da receita. Quer dizer, esse dinheiro é para isso, não. O dinheiro todo vai para o Tesouro Nacional e ali do Tesouro segue a lei. A quantificação dos créditos orçamentários. Sim, tudo tem que ter valores, né, gente? Não dá para fazer um orçamento sem números. Né? Só falar, tem que pagar isso, pagar aquilo, mas não fala os números, não. Isso aí fere o princípio da quantificação. Bora ver cada um aqui? Isso aí deverá compreender o orçamento fiscal, orçamento de investimento de empresa, orçamento da Seguridade Social. Se liga o plano plurianual, quer dizer, universalidade, tem que envolver tudo. A LOA, ela tem que prever todas as receitas, todos os gastos do governo. Não pode ter orçamento secreto. O orçamento secreto, ele vai contra esse princípio da universalidade, certo?
tem que estar toda a receita, o princípio da universalidade é toda a receita, toda a despesa tem que estar englobada no orçamento público. Unidade orçamentária, sim. Sim, esse aqui é dificílimo, né? Não tem esse... É porque é complexo. Você consegue fazer na tua casa aí. Um controle, um só documento. Quer dizer, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela tem que ter... tudo vai ser baseado nela, não dá. Esse princípio aqui é difícil, porque é complexo demais. Tanto as receitas como os gastos do governo federal, dos estados, do município, do Distrito Federal, até da prefeitura mesmo, é muito complexo. Não dá para fazer num só documento, uma só lei, a LOA ter tudo, não. Nós somos classe vetor de unidade orçamentária. Um só documento vai refletir todo o orçamento da União? Impossível. É muito complexo. O Brasil é muito grande, gente. Mas existe esse princípio. Programação é o planejamento, né? Você tem que o teu orçamento tem que ter um bom planejamento. Você tem um bom planejamento, você tem uma boa programação de gasto e receita, certo? De empenho, a programação de empenho, faz os empenhos para pagar naquele ano, é a programação. Também isso aqui a gente tenta fazer e não consegue. Complicado. A pureza orçamentária, que eu já expliquei, não pode ter nada estranho. A lei orçamentária só pode tratar de orçamento, pô. Não pode ter nada esquisito ali, não. Aproveitar a LOA para aprovar outras coisas são absurdos. Fere o princípio da pureza. O equilíbrio nada mais é que você tenta fazer na sua casa, eu tento fazer na minha casa. O governo também tenta fazer, a prefeitura, todo mundo tenta fazer, que é equilibrar as receitas com as despesas, certo? O crédito com o débito. Legalidade, claro, tudo tem que seguir as leis, você não pode sair fora dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, quer dizer, você não pode fazer gastos sem prévio empenho. Se você gastar sem prévio empenho, está ferindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, você vai ser responsabilizado, o gestor, né? A anualidade, eu já expliquei, o orçamento feito por exercício financeiro do próximo ano, anual. Plurianualidade, sim, ele tem que refletir os gastos durante 4 anos do orçamento, do planejamento político daquele governo que foi eleito. Sempre lembrando o crime de responsabilidade, que é o quê? A LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Não pode gastar nada sem prévio empenho. Não, afetação da receita, já falou aqui, você não pode ter vinculação, pode ter uma receita, esse dinheiro aqui, esse imposto foi arrecadado, vai ser aplicado nisso. É o princípio da não afetação, não vinculação. Tem que ir para o Tesouro Nacional, lá na LOA, e define o que vai pagar, o princípio da universalidade. Quantificação, isso aqui é básico, né, gente? Ninguém consegue fazer um orçamento sem números, tem que ter quantidade de receita e quantidade de despesa, certo? Princípio básico isso aí. Mas se deixar, eles fazem. Vai pagar isso, quando receber isso, e não se tem números. Mas será que isso que a arrecadação de impostos vai conseguir cobrir essa despesa? Se você consegue fazer isso com números, quantidades, né? Só falar não adianta, isso fere o princípio da quantificação. Sempre lembrando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, a gente está aí. Espero que tenha gostado da aula. Bora aí. A Fundação Getúlio Vargas já está preparando o edital. Com o edital publicado, você já pode se inscrever no concurso do DENIT, né? A taxa já está R$ 68, R$ 66, já estão definindo o valor da taxa. Aí você é inscrito, começa a assistir as aulas aqui, começa a baixar as apostilas,
e mande brasa aí, maratone as aulas, que eu tenho certeza que você vai ser aprovado nesse concurso do DENIT. Tá bom, pessoal? Conte comigo. Shalom!